Queridos, a meditação hoje será via Zoom. Um amigo nosso aceitou o convite para estar com a gente, para trazer a mensagem. Ele é graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Correção Prática de Texto, também ensino de Filosofia, Ciência da Religião, História e Antropologia, pós-graduando em História de Arqueologia do Oriente Próximo e mestrando em Interpretação Bíblica. Formou-se em Teologia pelo IAN no ano de 2012, iniciou o ministério no distrito de Itapajé, Ceará, onde permaneceu por 3 anos. No período de 2016 a 2020, atuou como pastor da Igreja Central de Sobral, também no Ceará. E atualmente, ele é coordenador... Atualmente, ele é coordenador de capacitação teológica da Associação Cearense, e pastoreia a Igreja Central de Fortaleza. É o nosso amigo Gilberto Taz, que alguns de vocês já veem de vez em quando algumas palestras. Ele está sempre acompanhado com alguns... esqueci o nome do rapaz de estudos judaicos aí. Não, é um outro aí. Não. Mas ele sempre está nas lives aí. Gilberto, eu sei que ele está acompanhando a gente. Geralmente, quando uma pessoa é famosa, a gente diz assim: eu formei com ele, né? Eu estudei com ele. Então, nós formamos juntos em 2012. E, grande Gilberto, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente. Essa aqui é uma parte do grupo ministerial daqui da Associação Central Amazonas. Que Deus te use nesse momento. Obrigado. Um bom dia a todos. E que a graça do Senhor possa ser abundante na vida de todos vocês. É um prazer para mim, é uma honra poder trazer uma reflexão espiritual para um grupo tão especial como é vocês, né? Então, parabéns pelo chamado, pelo desafio, por ter aceito o desafio de contribuir para que o Evangelho de Deus, a graça de Deus, seja amplamente derramada aí na região de vocês, viu? Deus abençoe e obrigado pelo convite também. Amigos, foi-me solicitado trazer uma mensagem espiritual. E eu disse ao pastor Ataídes que eu traria uma mensagem que falasse um pouco sobre a graça, né? Que trabalhasse um pouco com respaldo histórico, alguma coisa arqueológica também, mas que a gente trabalhasse a ideia da graça um pouco mais, né? E esse é um que eu tenho uma paixão excessiva sobre a graça de Cristo. O tema da justificação pela fé é um dos temas que eu mais aprecio, mais tenho paixão. E não poderia ser diferente, né? É graças a essa graça maravilhosa, graças a essa bondade de Deus que nós temos 2 privilégios. O primeiro privilégio é o de ter o nome no livro da vida. O segundo privilégio é de fazer parte desse corpo ministerial de Deus aqui na Terra. Me permita, eu gostaria de fazer pelo menos mais uma oração para a gente já abrir a Bíblia, por favor. Querido Deus, obrigado pela oportunidade, primeiramente, de ter a esperança provida pela cruz do Calvário, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu sangue precioso. E segundo, muito obrigado, Senhor, por confiar a tua obra a nós. Continue nos capacitando, continue nos ajudando, Senhor, a fazer sempre mais e sempre melhor por tua causa. Nos dê sabedoria, mas acima de tudo humildade e também sensibilidade, coração humano. Por favor, Pai querido, escreva a nossa história de maneira que o teu nome seja glorificado em nosso ministério, em nossa família, em nossa vida pessoal. É para a tua honra e glória que agora vamos abrir a tua palavra mais uma vez e pedimos a unção do teu Espírito. Por Jesus Cristo é que suplicamos. Amém. Bom, amigos, eu vou compartilhar a tela que eu quero mostrar algumas imagens para vocês. E através dessas imagens eu vou então discorrendo, construindo a ideia, tá? Vamos lá.
A nossa mensagem hoje traz esse título. E o texto base é Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, o verso 2, o verso 4, o verso 9 e 14. Gênesis capítulo 22. Na medida que nós formos lendo o texto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa. Sempre que a gente pretende, ao escrever algo, chamar a atenção de alguém para alguma frase, alguma palavra, alguma ideia que nós escrevemos, na nossa cultura linguística, a gente sublinha, a gente coloca um traço embaixo, a gente coloca em negrito, ou caixa alta, itálico. É o recurso que nós utilizamos para destacar um pensamento, uma ideia, uma palavra, uma frase que gostaríamos que aquele que estiver lendo, ele pare um pouco mais e dê um pouco mais de atenção àquela ideia, àquele pensamento, àquela palavra. No hebraico a gente vê de forma diferente. A gente percebe esse sublinhamento, essa importância dada pelo escritor em uma determinada palavra, pensamento, frase, quando ela se repete. Quando ela se repete é porque o autor ou o escritor está tentando chamar a nossa atenção, porque é importante. E é dessa maneira que vamos ler, e eu vou dizer para vocês qual é a palavra que vai se repetir aqui com frequência. E ela vai se repetir do começo até o fim do nosso sermão, da nossa mensagem. No capítulo 22, verso 2, diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Eu vou ler o verso 3 também. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar. A palavra que vai se repetir aqui com frequência é esta, a palavra lugar. É ela que é muito importante aqui na nossa leitura. Então, quando diz que Abraão ele preparou tudo e foi para o lugar, a pergunta inicial que faço é: que lugar é este? O verso 2 responde. O verso 2 chama esse lugar de Monte Moriá, terra de Moriá, e também usa a expressão no verso 2 ainda, sobre um dos montes. E essa palavra lugar está se referindo a um desses montes, ou a terra, região do Moriá, que Deus lhe havia indicado. Observe, foi Deus quem indicou a Abraão. O verso 4 diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o quê? Ele viu o lugar. Novamente ela se repete, o lugar de longe. Então observe, amigos. Deus, ele se apresenta a Abraão e diz: Abraão, eu quero que você faça um devido sacrifício. Mas não é aqui. Aqui seria a terra de Beersheba, o local onde Abraão se encontrava quando Deus falou com ele. Mas Deus disse: eu não quero um sacrifício em Beersheba. Eu quero que você faça um sacrifício. De vez em quando eu vou tirar aqui só para poder olhar para vocês, tá? Então, Deus diz para Abraão: eu não quero um sacrifício em Beersheba. Eu quero que você faça um sacrifício na terra que eu vou lhe mostrar, na terra de Moriá, lá. Bom, da terra de Beersheba até o Moriá, dá mais ou menos, aproximadamente entre 100 e 110 quilômetros de distância. Então observe, Deus mandou Abraão sair de sua terra, andar mais de 100 quilômetros debaixo do sol escaldante, no deserto, para oferecer o sacrifício em um determinado lugar que Deus havia designado, preparado. Eu fico pensando com isso, amigos. Se fosse a geração de hoje recebendo uma ordem dessa de Deus, como a nossa geração se comportaria? Porque quando Abraão recebe essa ordem, você não vê Abraão questionando,
Você não vê Abraão perguntando por que não pode ser aqui, ao invés de ir lá. Qual a diferença? Se fosse a geração de hoje, talvez muitos indagariam assim, mas Senhor, para que andar mais de 100 quilômetros para fazer um sacrifício? Que diferença existe entre Beersheba e a terra do Moriá? E não é exatamente isso que fazem hoje? Por exemplo, quando dizem assim, qual a diferença de sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira? Todos os dias são do Senhor. Esse é um exemplo. Então a geração que eu vou chamar de geração mimimi de hoje, questionaria, perguntaria por quê, e alguns talvez até nem iriam, nem obedeceriam. Né? E olha que hoje tem carro, carro com ar-condicionado, enfim, tem um monte de recurso, né, para você cumprir um mandado desse. Mas naquele tempo, Abraão, ele simplesmente não, ele saiu e foi. Não tinha carro com ar-condicionado, não tinha transporte coletivo, não tinha nada. Ele simplesmente foi. Naquele tempo, ali no deserto, geralmente as pessoas quando faziam viagens longas, elas saíam de madrugada, 3, 4 da manhã, e pegavam estrada, ou melhor, pegavam deserto, areia, pé na areia, e iam embora. Mas eles paravam por volta de 10, 11 da manhã, paravam para descansar e retomava o trajeto novamente somente de madrugada de novo, porque à tarde, naquela região, o sol é muito quente. Então, geralmente, muitos viajantes faziam isso, descansavam, paravam pela manhã e retomavam a viagem somente à noite. E Abraão provavelmente fez dessa maneira. No terceiro dia, porque passou o primeiro dia, passou o segundo dia e Abraão não conseguia visualizar o monte. Mas no terceiro dia, conforme diz o verso 4, ele começou a avistar a terra. Aí o verso 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, preparado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E o verso 14 então diz assim: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Veja, a palavra lugar se repete novamente. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Monte Moriá, o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Por que Abraão colocou este nome no monte, de o Senhor proverá? No monte do Senhor se proverá. Porque quando ele esteve prestes a fazer o sacrifício, quando ele colocou o filho no altar e levantou a mão para fazer o sacrifício, vocês conhecem a história e sabem que o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão e não permitiu que ele fizesse o sacrifício. Por quê? Porque naquele monte só um sangue podia ser derramado. E não era o de Isaque. O cordeiro foi provido para substituir Isaque. E foi justamente esta provisão que poupou Isaque da morte. Portanto, quando Abraão diz, ele chama esse monte de o Senhor proverá, ou no monte do Senhor se proverá, Abraão, talvez sem entender muito bem, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar esse título, para pronunciar essas palavras. Ele coloca então essas palavras como palavras proféticas para dizer que Isaque estava ali representando estava representando você. O cordeiro foi provido para nos substituir no sacrifício. Nosso sangue não podia ser derramado ali. O sangue de Isaque não podia ser derramado naquele local. Somente um sangue é que podia, no plano divino, ser derramado. Bom, voltando aqui à tela. Bom, amigos, nesse lugar, o Monte Moriá, o cordeiro foi morto para substituir Isaque. Nesse lugar, Abraão colocou o nome de o Senhor proverá. O monte, amigos pastores, é símbolo da provisão de Deus. Portanto, Abraão, movido pelo Espírito, faz uma profecia que é neste monte que o Senhor proverá. Agora, por favor, 2 Crônicas, capítulo 3.
Segundo Crônicas, capítulo 3. Segundo Crônicas, capítulo 3 e o verso 1. Observe, algo mais aconteceu naquele monte, no Monte Moriá. E o que exatamente aconteceu no monte? No capítulo 13 de Segundo Crônicas, verso 1, nós lemos o seguinte: começou Salomão a edificar o quê? A casa do Senhor olha a cidade, em Jerusalém. Em que local? No Monte Moriá. Então, o que é que foi edificado naquele monte, onde Isaac foi poupado? Onde Deus mandou que Abraão viajasse mais de 100 quilômetros para poder fazer o sacrifício? Amigos, neste mesmo monte onde Isaac ele foi poupado pela oferta que foi provida, neste mesmo monte, Deus mandou que fosse edificado, construído a casa do Senhor, o santuário de Salomão. Mas não apenas isso, mas seria também naquele local que Jerusalém seria edificada. Então nós vemos a construção do santuário no local onde Abraão fizera o sacrifício e onde Jerusalém seria edificada. Mas não é apenas isso que aconteceu ali. Olha o que mais aconteceu. O restante do verso diz: onde o Senhor aparecera também a quem? A Davi, seu pai. Lugar que Davi tinha designado, preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, não foi apenas o lugar onde Isaac foi poupado do sacrifício, onde o cordeiro foi provido. Não foi apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada. Não foi apenas o lugar onde Salomão construiria o santuário. Mas também é o lugar onde Deus se encontraria com Davi. Mas o que exatamente aconteceu nesse encontro entre Deus e Davi ali no Monte Moriá? Bom, a resposta está aqui, ó, em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24. Capítulo 24 de 2 Samuel, o verso 1, verso 10 e verso 25. Observe o que diz o verso 1. 2 Samuel 24, verso 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O que Davi fez? Olha, não era da vontade de Deus que Davi levantasse o censo. Mesmo assim, ele desobedeceu e levantou o censo. Amigos pastores, é muito perigoso a gente desobedecer a Deus de maneira consciente. É muito perigoso seguirmos as nossas próprias inclinações, a nossa própria sabedoria, o nosso próprio entendimento em detrimento da vontade de Deus. E aqui, entre tantos exemplos, nós vemos um desses exemplos. Deus havia dado a ordem para que o censo não fosse levantado, e Davi levantou o censo. Aí o verso 10 vai dizer assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então Davi, quando a maldição cai sobre o acampamento, os seus olhos se abrem, se dilatam espiritualmente, ele consegue perceber a agressividade de sua transgressão. E quando ele percebe que o povo sofria por sua culpa como líder, como pastor daquele rebanho, então Davi ele cai diante de Deus. Ele rasga o coração e suplica pelo perdão. E amigos, Deus, sempre Deus, que sempre estende a sua bondade,
sempre estende a sua misericórdia para um coração contrito e arrependido. E novamente Deus olha para Davi com compaixão e diz assim: Davi, estou pronto a perdoar, mas eu preciso que você faça algo para que esse perdão ele se materialize, se concretize e as pragas, a maldição cesse. Você vai fazer o seguinte: você vai comprar a eira de Ornã. E quando você comprar a eira de Ornã, eu quero que você faça ali um sacrifício. E quando você fizer o sacrifício, atenderei a sua súplica. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Mas tem um detalhe, Davi. Você conquistou a cidade dos Jebuseus com guerra e sangue, mas a eira de Ornã você não vai conquistar com guerra e com sangue, porque nenhum sangue, nenhuma batalha pode acontecer nesta terra. Você precisa comprá-la. A virgindade dessa terra precisa ser mantida para que outro sangue seja derramado nela. E é o que Davi fez. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, primeiro deixa eu ler o verso 25. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa curiosa. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Vocês estão vendo a minha imagem, né? Está aqui, ó. Deixa eu só abrir novamente para ter certeza que vocês estão visualizando. Pronto. Ok. Vamos lá. Essa aqui, por exemplo, é a cidade dos Jebuseus. Essa aqui, ó, no tempo de Davi. Estão vendo aqui, né? Essa cidadezinha pequena que hoje é conhecida como a cidade velha de Jerusalém é a antiga cidade dos Jebuseus. Davi ele conquistou isso aqui com guerra e venceu e tomou a cidade. Aqui em cima é onde Davi construiu seu palácio. E essa terra onde está essa seta aqui, essa terra aqui é a terra, a eira de Ornã, o Jebuseu. Bom, amigos, Davi conquistou essa parte da cidade, essa cidade aqui dos Jebuseus, conquistou com sangue, com guerra. Mas essa terra aqui não podia ser conquistada com sangue ou com terra. Sabe por quê? Porque é nesta terra aqui que seria construído o que vimos em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. É nesta terra que seria construído o santuário de Salomão, onde sacrifício diário aconteceria, pela manhã e pela tarde. É neste monte que Deus fala para Davi: Davi, quando você comprar esta terra, você aqui vai fazer um sacrifício. E foi aqui, nesse monte, Moriá, que Davi ele fez o sacrifício e a praga cessou. Deus aceitou a sinceridade da contrição do coração de Davi, perdoando-o e cessando a praga sobre o acampamento. Bom, aqui outra imagem para visualizar por outro ângulo, a cidade dos Jebuseus. E aqui em cima, o Monte Moriá, ou a eira de Ornã, onde Davi havia feito o sacrifício. Aqui, ó, novamente, em outro ângulo, com outra imagem. Bom, agora por que esse lugar ele era tão importante? Qual a razão desse lugar ser tão importante assim? João capítulo 4, verso 19 e verso 20. Evangelho de João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, o verso 19 e verso 20. E depois a gente vai para Evangelho de João capítulo 19. Capítulo 4 de João, o verso 19 e 20 diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher samaritana, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Neste monte é o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar. Olha a palavra lugar novamente. Em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está fazendo referência ao monte do templo, ao Monte Moriá.
Então a própria mulher samaritana, ela entendia que o Monte Moriá era sagrado demais. Que aquele monte era muito especial. Tanto, amigos, que isso perdurou por milênios, por séculos e milênios. Até hoje, judeus, cristãos e muçulmanos disputam aquele monte. Disputam até hoje. Disputam esse monte. O capítulo 19 do Evangelho de João vai nos dar uma resposta mais ampla. Por que esse monte é tão especial? Capítulo 19 de João, o verso 17 em diante. Por que esse monte é tão importante? Era tão importante e continua sendo importante. Capítulo 19, verso 17 em diante, diz assim: tomaram eles, pois, a quem? A Jesus. Olha o cordeiro que foi provido quando Isaac estava no altar para ser sacrificado. Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o... Para onde Jesus foi com a cruz? Para o lugar. O Monte Moriá, que aqui vai chamar de Calvário, Gólgota, em hebraico. O verso 18. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então, por que esse monte era e continua sendo tão importante? Porque foi aqui, foi ali, neste monte, que o cordeiro foi provido. Foi neste monte, amigos, que eu e vocês temos esperança, o nome no livro da vida. Temos a certeza da graça e da bondade de Deus. Perceber a importância desse monte? Bom, por que Deus não queria que Davi fizesse o recenseamento? Para que eles não se ensoberbecessem, não se tornassem arrogantes por achar que a grandiosidade da riqueza e do poderio deles veio pelas suas próprias forças. Por esse motivo, Deus não queria que eles fossem assaltados pela miséria do orgulho, pela miséria da soberba, da arrogância, de achar que a vitória que eles conquistaram até ali, elas vieram pela própria força e sabedoria deles. Toda vitória, amigos, vem de Deus. Toda vitória vem de Deus. Toda sabedoria vem de Deus. Ellen White, inclusive, diz que até a sensibilidade de fazer o bem a alguém vem de Deus no coração humano. Vem de Deus. Nós não temos nada de bom para oferecer. O nosso coração é mau. Disse Paulo em Romanos 3 que não há um justo sequer. Não há um sequer. Lá em Isaías 64, você conhece o texto clássico, que a nossa justiça é como trapos de imundície. Veja, a nossa justiça, ou seja, o que nós temos de melhor, o que nós temos de melhor é como trapo de imundície. Essa é a realidade triste do coração humano. Então a maneira como João descreve esse verso lá no grego demonstra que o lugar era muito importante. Esse lugar é onde fica o Calvário, o Gólgota, local onde o templo, o santuário havia sido construído. Em Jerusalém era o lugar onde se devia adorar, porque foi ali que o cordeiro foi provido. Vocês devem conhecer esse templo aqui, uma mesquita islâmica. E nesse lugar aqui, amigos, é o local onde antigamente existia o santuário de Salomão, o templo de Salomão. Foi nesse lugar, foi nesse local que acontecia o sacrifício diário, pela manhã e pela tarde. Você então pergunta, mas por que aqui em cima, veja aqui, ó, do lado do Muro das Lamentações, o Domo Dourado, a mesquita muçulmana. O que essa mesquita está fazendo aí, no lugar onde tinha sido construído o santuário de Salomão? Vocês sabem que Jesus disse um dia que não sobraria pedra sobre pedra, que o santuário e Jerusalém seriam destruídos. E foram de fato destruídos no ano 70. Esse muro, que é o muro externo do santuário,
é o que restou, é o que sobrou dos muros que cercavam o templo, o santuário. E é chamado de Muro das Lamentações porque é aqui que os judeus eles vão para lamentar a destruição do templo, lamentar a destruição de Jerusalém. Isso é o que sobrou, é o que restou. E é nesse domo dourado que... cadê aqui? É nesse domo dourado, em cima dele, ou melhor, perdão, embaixo dele, nas terras onde ele foi construído, edificado, é nesse local que o santuário foi construído e que acredita-se que que Davi fez o sacrifício na Eira de Ornã e que Abraão fez o sacrifício no Monte Moriá. Bom, amigos, essa tumba, essa sepultura, é uma das propostas, é uma das ideias possíveis do sepultamento de Jesus. São 2 ou 3 sepulturas que eles acreditam que uma delas poderia ser a sepultura de Jesus. Aqui é uma visão interna da sepultura, né? Bom, voltando aqui ao texto. Esse texto é muito importante. João capítulo 14. João capítulo 14, verso 1 e 2. Agora deixem aberto também um texto que nós já lemos, que é 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Deixa 2 Crônicas 3, verso 1 já com um marca-página, alguma coisa aí já separando, porque nós vamos voltar para 2 Crônicas, depois de João 14. 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Vocês vão deixar no jeito aí, porque nós retornaremos para ele. Amigos, existe uma conexão entre João capítulo 14, verso 1 e 2 com 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Existe um paralelo entre esses dois versos e vocês vão entender por quê. João 14, verso 1 e 2 diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 2. Guardem essa frase, na casa de meu Pai. Guardem esta frase, por favor. São 2 frases que nós precisaremos delas, que elas se encontram nesse texto, e vamos usá-la em 2 Crônicas 3:1. Na casa de meu Pai, essa é a primeira frase, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos, olha a palavra lugar, vou preparar-vos lugar. Então essas 2 frases, nós precisaremos delas. Na casa de meu Pai e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai e vou preparar-vos lugar. Agora vamos para 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Observe o que diz, 2 Crônicas 3, verso 1. Em conexão com João 14. Começou Salomão a edificar o quê? A casa do Senhor. Amigos, casa do Senhor, casa do Pai é a mesma coisa. Casa do Senhor, casa do Pai, casa de Deus, são expressões que estão focando para o mesmo item, a mesma ideia, o mesmo pensamento. Essas expressões elas se repetem em toda a Bíblia cerca de 426 vezes e faz referência ao santuário de Deus. Neste caso, por exemplo, em 2 Crônicas, está fazendo referência ao santuário terrestre. E no caso de João 14, está fazendo referência ao santuário não apenas terrestre, mas de maneira especial também o santuário celestial. A expressão na casa de meu Pai há muitas moradas tem um significado importantíssimo e não está especificamente falando da Nova Jerusalém, mas da casa de Deus, do santuário de salvação de Deus, de remissão de Deus. Depois a expressão, observe, no restante do verso, onde, na casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado, preparado na Eira de Ornã.
designado, preparado na eira de Ornã. A expressão de João 14, vou preparar-vos lugar. É como se Jesus estivesse trazendo à tona a ideia do santuário celestial e a salvação por meio desse santuário, por meio desse monte, por meio da eira de Ornã. Vou preparar-vos lugar. Lugar em que Davi tinha designado na eira de Ornã. Então a referência é o santuário de Deus. A referência é o santuário da salvação de Deus. Bom, o Monte Moriá não é apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaque. Não era apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto. Não era apenas o lugar onde Jerusalém seria edificada. Não era apenas o lugar onde o santuário seria construído. Não era apenas o lugar onde Jesus seria crucificado. Tem mais coisa ainda. Além de tudo isso, ainda tem mais coisa nesse monte. Segundo a tradição, Adão, Abel e Noé ofereceram sacrifício no mesmo monte em que Abraão fez o sacrifício e Jesus foi crucificado. Então Adão, ele fez sacrifício. Provavelmente, segundo a tradição, tanto Adão quanto Abel e também Noé fizeram sacrifício, levantaram um altar no mesmo monte, no Monte Moriá. Mas segundo a tradição judaico-cristã, foi também nesse mesmo monte que provavelmente a cidade de Salém, onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios a Deus e Abraão devolveu os dízimos. Então, amigos, foi neste monte que Abraão ofereceu o sacrifício. Agora você entende por que Deus mandou que Abraão saísse de Beersheba e fosse até o Monte Moriá. Porque é neste monte que o cordeiro seria provido para Isaque e para todos. Foi neste monte que, na eira de Ornã, o Monte Moriá, Davi seria alcançado pela bondade de Deus. É neste monte que o santuário seria construído. É neste monte que Jerusalém seria edificada. Mas também é neste mesmo monte que Jesus seria crucificado. É neste monte, no Moriá, também que Adão, Abel e Noé fariam sacrifícios. E é neste monte também que Melquisedeque levantaria um altar de adoração a Deus e Abraão devolveria os dízimos ao Senhor. Segundo a tradição judaico-cristã, possivelmente foi nesta região que a cidade de Salém existiu no passado, na região do Moriá. Percebem a importância deste monte? Porque esse monte ele é símbolo da bondade de Deus. Ele é símbolo da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Ele é símbolo do maior de todos os sacrifícios que a humanidade presenciaria. Aqui está a cidade dos Jebuseus novamente. E lá em cima, o Monte Moriá. Então não é apenas o lugar onde Adão, Abel e Noé fizeram sacrifício. Não é apenas o lugar onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios e Abraão levou os dízimos. Não é apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaque. Não é apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto. Não era apenas o lugar onde Jerusalém seria edificado, o santuário seria construído e Jesus seria crucificado. Ainda tem mais uma coisa. Mas que ainda não aconteceu. E que em breve acontecerá no Monte Moriá. Sabe o que é? Que em breve acontecerá no mesmo monte? Bom, nós não vamos ler o texto por conta do tempo, mas vocês conhecem Zacarias 14 e Apocalipse capítulo 21. No livro de Zacarias, capítulo 14, fala de uma profecia, em que após os 1000 anos, Jesus desceria junto com os remidos. Após o milênio, Jesus desceria junto com os remidos. Os seus pés tocariam um monte. Que monte é este? Não é o Moriá. É o Monte das Oliveiras. E quando Jesus tocasse esse chão, esse solo, essa terra, ele se dividiria, seria purificado,
e no capítulo 21 de Apocalipse, descreve a descida da Cidade Santa. Então a Cidade Santa desce, as portas se abrem, e Jesus e os remidos entram. Mas tem algo curioso nesse caminho de entrada para a Cidade Santa. Sabe o que é? Aqui está a visão, uma visão panorâmica do Monte Moriá e a região do Moriá. Aqui o Domo Dourado, e o local de onde foi tirada essa foto é o monte, é o que hoje chamam de Monte das Oliveiras. É chamado de Monte das Oliveiras porque é um jardim cheio de oliveiras. Por isso é chamado também de Monte das Oliveiras, mas é a região do Moriá. Veja aí. Sabe o que vai acontecer aqui? A Cidade Santa vai descer exatamente nesta região. Em cima do Monte das Oliveiras, na região do Moriá. E a porta da cidade vai estar no local em que o caminho que vai ser criado, estabelecido, é o caminho do Moriá. Amigos, todos os que passarem pela cruz do Calvário, ou seja, pelo Monte Moriá, serão os que estarão entrando pelas portas da Cidade Santa. Em Salmo capítulo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor, que é o Monte Moriá? Ou quem estará no seu lugar santo? Em Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória pelo caminho do Moriá. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, a porta da Cidade Santa, o povo que observa a verdade entrando, pisando pelo monte e entrando na Cidade Santa. Apocalipse capítulo 21, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, a sua honra. Depois Isaías 35, e ali haverá uma estrada, é o caminho que se chamará o caminho santo, porque o caminho santo será pelo Monte Santo. O imundo não passará por ele, por aquele caminho. Amigos, e nem os errantes, os loucos entrarão por esse caminho. Apocalipse capítulo 22 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, através do Monte Moriá. Os santos, os remidos, eles pisarão no Monte Santo, passarão pelo caminho santo para entrar na Cidade Santa. Meu querido amigo, que maravilhoso será esse dia, porque é ali que vamos sepultar as nossas tristezas. Que maravilhoso será esse dia, porque vai ser ali, amigos, que nós vamos enterrar, sepultar de vez todos os nossos traumas, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas lutas que arrancam lágrimas dos nossos olhos. Vai ser ali, amigos, que nós vamos chorar abundantemente, mas não vamos chorar de tristeza, mas vamos chorar de alegria. Eu não sei, amigos. Eu sei que nós, pastores, também temos as nossas lutas. Tem coisas que só Deus e o travesseiro sabem, conhecem. Você sabe disso. Mas pode ter certeza que, para cada lágrima de tristeza que eu e você derramarmos aqui, Deus nos compensará uma alegria tamanha que seremos capazes de derramar duas de alegria, de satisfação e de alívio. Tem uma declaração de Ellen White que ela diz assim: quando a gente chegar no céu, a gente vai sentir vergonha de achar que aqui na terra a gente estava fazendo muito para chegar lá. E nós temos uma alegria dobrada. Nós teremos uma alegria dobrada quando a gente se encontrar com tantas pessoas no céu que elas foram conduzidas até ali graças ao seu empenho, ao seu sacrifício, às suas lágrimas,
os seus joelhos ralados, as suas visitas, o seu trabalho ministerial, o seu chamado de Deus. Amigo, aguentem firme. Por favor, não desistam nunca. Está próximo. O fim está próximo. Tudo passa, inclusive o mal, e vai passar. A vitória já está garantida. A vitória já está concedida. A gente só precisa abraçar essa vitória e continuar abraçado com ela. Você acredita nisso, amigo? Eu sei que a vida é dura, hostil e difícil, mas olha, guarde bem o que eu vou dizer. Se nada nesta vida der certo, tudo deu errado. Se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Tudo deu certo. Deus seja louvado por isso. Vamos orar? Feche os olhos, por favor. Pai querido, Senhor, primeiramente, por favor, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho. O pecado oculto, o pecado que ninguém vê, só o Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelo orgulho. Nos perdoe pela falta de humildade. Nos perdoe, Senhor, por favor, pelas falhas, pelos erros, pelos pecados. Por tantas vezes que duvidamos, tantas vezes que desacreditamos, que esmurecemos. Ó Deus eterno, por favor, Senhor, derrama teu Espírito sobre a nossa vida. Derrama o Espírito Santo para que ele cause uma revolução em nosso interior, em nossa vida, em nossa fé, em nossa crença, em nossa empolgação e animação. Por favor, Senhor, nos ajuda a sermos melhores do que temos sido até aqui. Nos ajuda a olhar para o céu com olhar, com brilho nos olhos e paixão profunda e ardente do coração pela tua causa. Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia. Obrigado, Senhor, pela bondade de nos ouvir e de ter sensibilidade quando arrependidos. Obrigado, Pai querido, por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter pego este planeta e jogado nos confins do universo. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem com a gente. Transforma o nosso coração para que a gente seja melhor no amor, na compaixão, na misericórdia. Nos ensine a amar como o Senhor ama. Nos ensine a ter misericórdia das pessoas ao nosso redor, como o Senhor tem da gente. Nos ensine, Senhor, a perdoar. Como é difícil, Pai querido. Como é difícil, mas nos ajuda. Nos ensine a aprender a perdoar as pessoas como o Senhor tem nos perdoado até aqui. Ó Deus eterno, por favor, Senhor. Por favor, Pai querido, seja o general da nossa batalha, do nosso ministério. Seja, Pai querido, o soldado que está na nossa sombra todos os dias. Seja presente em nossa vida, sempre com a nossa família. Por favor, escreva a nossa história, uma história de vitória, com a caneta do céu. Salva a nossa família, Senhor, salva os nossos filhos. Salva, Senhor, a tua igreja desse mundo perverso. Por favor, Pai querido, é por misericórdia que suplicamos. É com humildade que suplicamos, nos derramamos diante do Senhor. E tudo isso, Deus eterno, é sempre no mérito do nosso maravilhoso Redentor, que derramou abundância de sua graça sobre esse mundo, sobre nós. Por Jesus Cristo é que somos gratos e pedimos. Amém, 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 Senhor, amém, amém, amém. Amigos, foi um prazer, Deus abençoe vocês. Minha gratidão, viu, por essa oportunidade. Obrigado. Oi. Amém? Foi profundo, né? Eu estava conversando com ele e disse que geralmente quando nós ouvimos mensagens, elas são assim, para o trabalho. E nós como pastores precisamos também de mensagens espirituais, né? Para fortalecer a nossa fé. Obrigado, pastor Gilberto Taz. Alguns chamam de Tez, né? Mas é Gilberto Taz. Muito obrigado, amigo. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho ele vai pegar a estrada para atender lá o campo dele, né? Que ele cuida da capacitação. E que Deus te abençoe grandemente. E quem sabe uma outra oportunidade a gente fica juntos aí para comentar um pouquinho sobre teologia. Que Deus te abençoe, amigo. Até mais. Fiquem com Deus. Obrigado. Amém?